Agora, Edson, a gente vai mudar de assunto, porque para você que acompanha o noticiário, viu que essa semana começou com todos os olhares do Brasil e do mundo voltados aqui ao Paraná por conta da tragédia causada pelo tornado em Rio Bonito do Iguaçu. A cidade, ela já iniciou o trabalho de reconstrução e o Estado anunciou uma ajuda para 320 casas inicialmente, com investimento de 60 milhões de reais. O principal sistema usado para isso vai ser o chamado off-site. É mais rápido e ele substitui aquele tijolo por tijolo. Para explicar para a gente como funciona essa tecnologia, nós convidamos o engenheiro civil Gustavo Campos. Bom dia, Gustavo. Bem-vindo aqui ao nosso Tarobá Cidade. Bom dia, Patrícia. Obrigado. O Gustavo, inclusive, visitou fábricas nos Estados Unidos, né, para conhecer esse processo produtivo. No que ele consiste? Ele consiste basicamente em construir a edificação em ambientes industriais. O off-site traduzido é fora do lugar, né? Então, a casa vai ser executada numa fábrica, seja parcialmente para ter a sua instalação concluída depois no local, seja por completo, como essa fábrica que a gente visitou nos Estados Unidos, e eles vão entregar a casa praticamente pronta, inclusive, em alguns casos, até mobiliada naquela fábrica. É um modelo mais sustentável também? Sem dúvida. É um modelo basicamente construído a seco, né? Então, a gente já começa utilizando muito menos água e repleto de certificações de sustentabilidade. O Paraná, ele domina essa tecnologia, ou o Brasil, né? Porque essas imagens que a gente está vendo foi o Gustavo que cedeu para a gente. E o Paraná tem isso? Dá para fazer isso aqui, lá, para utilizar em Rio Bonito? Dá para fazer. Nós temos fábricas, inclusive, mais modernas do que de outros lugares do planeta. Não temos ainda o hábito cultural de fazer esse tipo de edificação, mas em termos de longevidade, de qualidade, durabilidade, elas entregam diversas vantagens com relação ao sistema convencional, além do principal motivo pelo qual está sendo dada preferência lá, que é a velocidade de entrega. Mas dentro disso, a gente sabe, por exemplo, né, foi citado os Estados Unidos, né? Lá, a depender da região, tem a questão dos tsunamis, dos tornados, a questão da própria neve também, as temperaturas muito baixas. O Brasil, a gente sabe que não tem algumas dessas questões. Esse tornado ele foi extremamente atípico, mas no que diz respeito à durabilidade, se a gente espera que não acontecer um outro fenômeno desse tipo, essas casas, elas terão uma resistência maior a esse tipo de fenômeno? Eu vou dividir em duas respostas. Primeiro, eu fui a alguns compromissos em São Francisco, nos Estados Unidos, e tive a oportunidade de visitar amigos numa casa em wood frame com mais de 100 anos de idade. Então, desde os incêndios, os grandes incêndios de Chicago e Nova York, que um pequeno incêndio queimou bairros inteiros porque era tudo em madeira, eles começaram a utilizar os sistemas mais sustentáveis e mais resistentes ao fogo à base de drywall, que é o gesso acartonado. Então, essas casas são extremamente resistentes e longevas. A gente encontra anúncios lá, por exemplo, de lifetime, ou seja, para o resto da vida, né? E com relação à qualidade, elas são superiores acusticamente, termicamente, então são realmente soluções muito boas. Quanto ao fato da gente dominar a tecnologia, sim, nós temos a tecnologia, inclusive aqui em Londrina já existem várias residências construídas dessa maneira. Aquele vento que teve lá, aquele tornado, ele é fora da curva de qualquer base de cálculo que eu encontrei no mundo. Nossa! Eu encontrei, por exemplo, demandas extremamente severas com relação à resistência ao vento em áreas de ciclones altíssimos na região da Austrália, e nem nesses casos aquela intensidade de vento que aconteceu em Rio Bonito do Iguaçu estava contemplado. Então, aquele tornado faria estragos em qualquer lugar do mundo. E em qualquer tipo de construção, tijolo, off-site, drywall, tudo. Em qualquer tipo de construção, como pode ser constatado lá. Construções longevas de concreto armado também foram completamente destruídas. Um vento, pelo que eu vi na imprensa, de até 330 km por hora. Foi a média. Não existe base de cálculo para isso. Eu acredito que o mundo inteiro, nesse momento, esteja revisando suas normas com relação a isso, inclusive. Vai ser um estudo de caso, então. Sem dúvida.
E, Gustavo, é questão cultural mesmo isso que você falou. Que tipo de material, então, que é utilizado para garantir conforto, inclusive térmico, como você falou, e também essa longevidade para a construção? Como eu falei, são produtos consagrados em outros lugares do mundo, né? A gente encontra casas centenárias, tanto na América do Norte como em regiões da Europa. Extremamente resistentes a intempéries bem mais severas do que as que nós temos aqui, né? Como frio extremo e neve. É que a gente vê uma plaquinha ali, dá a impressão que é um negócio fininho, né? Mas tem muita tecnologia, né, Patrícia? Então, quando elas foram inventadas lá no meado do século XIX, elas eram frágeis e tudo mais. Hoje em dia, a gente tem que esquecer esse negócio de filme americano que o rapaz atravessa a parede, porque não é assim, né? Só o Stallone e o Schwarzenegger lá para conseguir atravessar a parede. Lá, né? Porque a gente vai ter ali uma estrutura metálica ou de madeira ou a cada 60 ou a cada 40 centímetros. Então, apesar dele ser leve, que a gente chama de light, né? Um aço light, a gente tem vários frames. Então, a partir disso, a gente consegue assegurar uma estabilidade, uma sustentação para aquela edificação muito boa. Ô, Gustavo, o que ainda é talvez uma limitação ou um desafio? Eu acredito que é realmente quebrar paradigmas, apenas isso. Porque a gente não está inventando roda, não tem nada nascendo aqui que já não seja consagrado em outros lugares do mundo. O Brasil é muito inovador, então é natural que a gente seja criativo em cima do que já existe. Mas, em geral, não tem nada sendo inventado. São sistemas que existem há mais de 100 anos. Quebrando esse paradigma pode se tornar uma tendência. Na minha opinião, já se tornou uma tendência. Semana passada aconteceu em São Paulo a primeira Construleve, ou seja, uma feira no São Paulo Expo, 100% voltado para esses sistemas construtivos. Um pavilhão de 100 mil metros quadrados com todos os estandes ocupados. Que legal, Gustavo. Queria agradecer a sua presença aqui. Você que é um super empresário aqui na nossa cidade, também trabalha com outros sistemas e se dispôs a vir dar essas explicações para a gente. Bem-vindo sempre aqui ao nosso Tarobá Cidade. Muito obrigado, um prazer. Muito obrigado, bom final de semana, Gustavo. Obrigado, igualmente para você.